Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Agora sim, há um bocadinho não me aparecia o convite e não conseguia entrar. Ok. Não, Deixa eu ver está, se o Paulo não estava. consegue. Só te aconselho uma coisa, que tu tens as duas publicações agora no teu perfil, eu se calhar apagava a anterior, para evitar confusão. Elas só têm os segundos, não é? Acho eu. Sim. E acho que se calhar era melhor apagar essa. Deixa eu ver Tem 2 minutos e tal. deixa eu ver se o Paulo, entretanto, Sim. aparece. Ele está a dizer para enviares de novo o convite. Enviado. Agora está a entrar. Ok. Ok, consegui. Estás-me a ouvir? Espera aí. Sim, Estou. espera, olha, eu ainda não pus os auriculares. Deixa-me pôr. Já me esqueci. Consegues ouvir-me? Sim. Se quiseres ficar assim também. Sim. Ok. Ainda não. Estou? Sim. Vamos? O Pablo congelou. Está fácil. As Não tecnologias. está. Estás-me a ouvir? Pablo, não estamos a ouvir. Se calhar tens de tirar os Tá. auriculares. O Pablo está a falar, mas não estamos a ouvir. O Pablo tem o microfone desligado. Pablo, tens de ligar o microfone. Sim, Ok. agora já ok. consegues Oh, ouvir? perfeito. Ok, Sim, perfeito. ótimo. Boa noite. Não, isto é sempre uma aventura do Facebook. É mais difícil isto que sei lá o quê, homem. Superar esta prova é com uma roleta russa. Eu agora vou partilhar isto no meu perfil, que ainda não partilhei. Oi. Do cardápio do abecedário, qual é a vossa gripe? A, B, C, D, Eu no nem A, nem gripe, B, no nem gripe, C. No gripe. nada. Eu já nem sei já nem sei em que número vou. Está terrível isto. Agora, portanto, deixa-me partilhar. Está a falar, mas não está. Não estou a conseguir partilhar o direto. Não sei porquê. Deixa-me ver se eu fizer assim. Share. Não. Ok. Agora parece-me que vai dar. Ok. 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 Ok, a princípio já está. Estamos todos? Estamos. Penso que agora estamos. Penso que agora já consegui partilhar. Quem nos está a acompanhar, consegue ouvir em boas condições? A imagem, voz, é o que é, mas desde que chegue lá alguma coisa, sempre é melhor do que nada. Boa noite também aos que já entretanto estão a chegar. Conseguem ouvir-nos? A ver o que é que dizem as pessoas nos comentários. Sim, vejo Sim. aqui boa noite e tal, penso que sim. Sim. Vocês estão a ouvir, não estão? Sim. Sim. Ok. Sim. Ok, ótimo. Aqui. Estou a tentar. De facto, o Facebook é uma coisa muito especial. De vez em quando deixa ver os comentários, outras vezes não deixa. Ok, agora já me estão a aparecer, portanto, bom. Ouve-se bem, pronto. Já temos aqui, nos estão a ouvir bem. Sim. É bom sinal. Já. Ora, pronto. Preparar. Agora sim, as pessoas estão a dizer que se consegue ouvir bem. Ótimo. Vamos começar, que é para ver se conseguimos não deslizar da nossa sim. meta ideal da meia hora.
que é sempre aquela coisa. É uma meia hora generosa. Uma meia Uma meia- generosa com É uma IVA, meia hora com o IVA a 20% que vai regressar para, o IVA zero acaba este fim de semana sim, ou estes acaba, e dias. portanto para algumas coisas passa a 20, para outras a 6. Temos que inflacionar. É. Está bem. Antes de mais, então, boa noite também a quem nos está a seguir. Hoje tínhamos pensado falar... E bom ano. E bom ano. E bom Isso, ano. bom ano para todos. Como é... 2000, é um ano Abençoado. par, abençoado, mas... É um ano, espera-se menos mortes, porque é um ano par, só morrem, isto é uma brincadeira nossa, só morrem os ímpares. Os ímpares, agora os pares é sempre uma coisita melhor, mas tínhamos pensado hoje falar sobre esta declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé, Fiducia Supplicans, sobre o sentido pastoral das bênçãos. Também uma coincidência que esta tarde acabou por sair um esclarecimento, um comunicado do mesmo Dicastério, tentando clarificar algumas dúvidas que ao longo destes dias têm surgido, muita controvérsia. Também teremos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, ainda que não sendo propriamente o intuito da conversa, não é? que temos entre nós. Já mal saiu, a verdade é que já temos vindo a conversar entre nós, trocar algumas impressões, como habitualmente o fazemos. Para quem não está tão por dentro, do que é que estamos a falar? É que em finais de dezembro, no dia 18 de dezembro, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou uma declaração, é mais do que... É diferente do que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, com respostas a dúvidas. É um documento um pouco mais solene do Dicastério sobre o sentido pastoral das bênçãos, onde se tenta introduzir uma certa novidade, que é distinguir entre aquilo que são bênçãos litúrgicas ou ritualizadas e bênçãos pastorais ou espontâneas, como sendo algo que faz parte até da teologia popular, como o Papa Francisco tanto gosta de falar. É óbvio que aquilo que tem trazido um pouco mais de controvérsia é que na parte final dessa declaração, no terceiro ponto, fala-se sobre a possibilidade da bênção a casais em situações irregulares. Traduzindo, estamos a falar sobretudo de divorciados recasados e casais do mesmo sexo. Portanto, são Ou estas não casados. ou Ou não casados casados mesmo. Sim. São estas três situações que têm trazido um pouco mais controvérsia e sobretudo, a primeira preocupação da maior parte das pessoas é que, se porventura, ao fazer ou proceder a uma bênção deste género, não seria uma espécie de legitimação da situação em que as pessoas se encontram, ou até poder causar alguma dúvida ao comum das pessoas, pensando que é uma espécie de uma bênção matrimonial, ou quase um casamento, ou um para-casamento, ou uma bênção matrimonial dada a estes casais. O cardeal o Vítor Fernandes insiste muito nessa declaração de que não se trata disso, não é? E é isso que vamos falar. Por isso é que não é uma bênção de tipo ritual, não é para... E pede precisamente que não se crie essa dúvida de que se trata de uma espécie de um matrimónio, mas é este oferecer da Igreja a presença de Deus a quem a pede de um modo humilde, na sua circunstância, naquilo que é e no ponto em que está. Portanto, há muita coisa que podemos falar e vamos também falar do modo orgânico. Entretanto, está aberta a caixa de comentários, como sempre. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, vamos acompanhando e vamos tentando introduzir na nossa conversa. Um dos primeiros pontos que, ao longo desta semana, que tínhamos vindo a falar, que também é importante, e digo isto porque
li uma espécie de uma chamada de atenção ou crítica a esta declaração e que tem um certo sentido, tem a ver com até o fundamento da bênção, que é dado um fundamento ao documento muito alicerçado nas palavras do Papa, não é? O Papa diz isto, ou então, e por isso estamos a escrever e tal. Portanto, tem que haver outros fundamentos que, no âmbito da teologia, da tradição da Igreja e na Sagrada Escritura, e era se calhar esse o primeiro ponto. O que é que a Sagrada Escritura diz sobre aquilo a declaração que é uma bênção? A declaração não tem fundamentação também bíblica, mas Tá. o Paulo poderá falar melhor que essa claro, não tem. claro. Eu acho que é importante é ler, desde logo ler, Pablo, é que fico sempre a sensação que não se lê. Aliás, o texto não foi traduzido, não está traduzido em português. Não é? A clarificação está. Eu vou colar também na caixa de documentos em espanhol, que é o que mais próximo temos, vá lá, para depois quem quiser acompanhar ou ler a posteriori. Mas Pablo, força. Sim, portanto, se calhar eu penso que uma das questões que acabou por criar bastante desconforto com a questão da bênção de que se fala na declaração é uma certa confusão entre aquilo que é o significado da bênção ascendente ou descendente, ou então, para dizê-lo com termos mais bíblicos, uma coisa é bendizer a Deus, outra coisa é abençoar ou bendizer o ser humano. A bênção, digamos, ascendente, isto é, o louvar a Deus, a bênção a Deus, é exclusiva para Deus e é a única bênção que tem um sentido de encômio, de louvor. Quando nós abençoamos um ser humano, a bênção é sempre uma bênção de caráter descendente, isto é, sempre uma invocação da misericórdia e da graça de Deus. E isto é muito claro nas Escrituras. Uma coisa é bendizer a Deus, outra coisa é abençoar ou invocar a bênção sobre o povo ou sobre uma pessoa. E a invocação da bênção sobre o ser humano é sempre um ato de oração, de pedido a Deus, de bênção, de misericórdia, de graça e de perdão. E isto, obviamente, destina-se a todo o ser humano. Inclusive, temos alguns episódios na Bíblia, a propósito das bênçãos, que nem sequer são muito positivos, não é? Precisamente porque, sim, no Antigo Testamento há uma certa dimensão de que a bênção trazia consigo um conjunto de direitos. Não é? E a famosa bênção que Jacó rouba ao seu irmão Esaú através de um prato de lentilhas, etc., tem um significado muito diferente. Ali a bênção era a transmissão, inclusive, de propriedade, de primogenitura, de direitos, etc., não é? Mas a bênção, em termos gerais, na Sagrada Escritura não tem esse significado. É uma invocação da graça de Deus, uma ajuda, um pedido de perdão a Deus, de auxílio a Deus, não é? E, portanto, isso dirige-se a todo o ser humano, não é? Eu penso que, provavelmente, esta ideia de que a bênção ratifica ou sanciona positivamente uma determinada forma de estar foi aquilo que criou o grande desconforto, não é? E a grande polémica. Dizer que, ao dar a bênção, que se está a legitimar uma forma de relação que é irregular, quer seja porque não é sancionada pelo sacramento do matrimónio, porque porventura não pode ser sequer, quando se trata, por exemplo, de um casal homossexual, não é? Quer sejam homens, quer sejam mulheres, não é? Esta ideia de que, ao dar a bênção, se está a sancionar a relação, foi aquilo que criou este desconforto. A bênção em si mesma não se nega a ninguém, e a bênção era uma realidade muito comum entre nós. Aquilo que a declaração deixa muito claro é que a bênção a que se refere não é uma bênção litúrgica, não equipara coisíssima nenhuma ao matrimónio, não tem um rito litúrgico, é uma bênção espontânea. E eu posso dar o exemplo que até celebrar a Eucaristia em Cambridge, muitas vezes no fim da Eucaristia, sobretudo os filipinos, porque nos países asiáticos esta tradição ainda é muito forte, vêm muitas vezes no fim da missa a pedir a bênção, receberam a comunhão na Sagrada Escritura, mas vêm pedir a bênção porque essa semana têm um exame, porque têm uma pessoa doente em casa, porque vão fazer uma viagem, porque vão fazer uma viagem longa. Pelos mais variados motivos, vêm pedir uma bênção, isto é, uma oração na qual invocamos um auxílio de Deus para uma circunstância particular, não é? Para o momento que estão a viver ou para a sua vida em geral. Isso não se nega a ninguém, não é? Outro exemplo que eu posso partilhar, e falamos entre nós, foi há uns anos atrás, numa das peregrinações à Turquia, ao visitar o santuário da Casa de Nossa Senhora. No fim de celebrar a Eucaristia com o grupo, eu estou a regressar à sacristia e a freirinha italiana que estava a trabalhar ali no santuário vem ter comigo, junto com uma família, e diz-me assim: olha, Sr. Padre, não se importa dar a benção aqui a esta família?
eu disse, não há problema nenhum. E eu estava ainda paramentado, porque estava a sair literalmente do altar que fica no exterior do santuário para ir para a sacristia. E eu disse, não há problema nenhum, qual é a família? E quando me volto, era uma família de muçulmanos. Eles traziam uma senhora em cadeira de rodas, idosa, apercebi-me que eram muçulmanos porque as duas senhoras, a que estava na cadeira de rodas e a outra, utilizavam o véu, o hijab. E, portanto, eu fiquei numa situação um bocado atrapalhada e perguntei à irmã, mas o que é que eu posso fazer? Posso-lhes dar a bênção? Não vão levar a mal? Rezamos a Ave Maria, o que é que fazemos? Portanto, ele disse, não, pode-lhes dar a bênção com toda a naturalidade, porque é isso que eles estão aqui a pedir. Ora, nem sequer eram católicos, não é? Mas pediram uma bênção e eu, enquanto padre, invoquei a bênção de Deus sobre eles, não é? Em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E gosto de dar mais um testemunho, não é? Na minha casa, Acredito na na Trindade. minha família, os filhos ainda pedimos a bênção aos nossos pais, porque na Venezuela é uma tradição muito comum. É pedir a bênção. É a última palavra que a gente diz quando se despede, a bênção. E Deus te abençoe, não é? Portanto, como é que nós podemos discriminar ou achar que algum tipo de pessoa, por qualquer situação em que se encontra, não pode invocar a bênção de Deus? Isto é uma coisa muito grave, porque se nós pensarmos, nós temos capelães militares que celebram a Eucaristia e a missa e dão a bênção aos soldados que no dia seguinte vão empunhar as armas para matar o inimigo. É preciso pensar muito seriamente com que argumentos nós achamos podemos negar a bênção a uma pessoa que invoca, não é? Podem entrar aqui todas as questões, mas aqui a benção é a união, não é a união. Não, a benção é dada às pessoas, na circunstância em que se encontram. É isso que elas pedem, o auxílio de Deus, e é isso que a gente lhes dá. Uma benção em nome de Deus, não é? É uma invocação da graça de Deus. Sim. Portanto, eu penso que estas polémicas não fazem sentido se olharmos para aquilo que a benção vem na sua verdade, na tradição bíblica e na tradição espiritual da Igreja. E tanto a clarificação quanto depois eu tive a oportunidade de ler até um testemunho do presidente da Conferência Episcopal da Argentina, porque acho que é importante perceber o contexto também cultural até do Papa, mas também entre nós, este pedir a bênção, a espontaneidade de pedir a bênção é dado também com a mesma espontaneidade de quem o dá. E esta clarificação dá, por exemplo, um exemplo de como acho que é válido para mostrar que nem sempre, e isso acho que era um argumento, nem sempre quando um casal se aproxima do sacerdote para pedir a bênção, está a pedir a bênção sobre a sua relação, não é? Ou a ratificação da sua relação. Eles dão um exemplo, diz, se alguém, imaginemos no meio de uma grande peregrinação, um casal de divorciados em nova união, diz ao sacerdote, por favor, dê-nos a sua bênção, que não conseguimos encontrar trabalho, que o marido, ele está muito doente, não temos casa, a vida está-se a tornar muito pesada, que Deus nos ajude. É uma bênção para um momento de aflição, seja laboral, seja de saúde, que estão a atravessar. O presidente da Conferência Episcopal da Argentina diz, para mim, sempre que vou na rua, é absolutamente normal que alguém me interpele a pedir a bênção. E ele dá, por exemplo, nesse um caso onde, olha, há pouco tempo, uma jovem que se aproxima de mim e que diz que está grávida e pede a bênção para aquela criança que está que está a nascer, não é? Se está a desenvolver. Diz ele, eu não vou perguntar a proveniência, como é que se a criança é de uma união regular, irregular, não, dá-se a bênção para a criança. Portanto, acho que é este caráter espontâneo, não é, que está subjacente à declaração. Mas, Paulo. Sim, é só para reforçar também isso. E aliás, este comunicado, no fundo, feito pelo Dicastério da Doutrina da Fé, hoje, no número 4, diz precisamente, quer dizer, a novidade é distinguir entre as bênçãos litúrgicas ou ritualizadas e espontâneas ou pastorais. E eu também nasci numa família, e estou a ver aqui alguns comentários, eu não sou diferente, né? Até há bem pouco tempo, aliás, eu sempre ouvi os meus pais, o meu pai e a minha mãe, em casa, a pedir a bênção aos meus avós paternos. Aliás, de manhã era bom dia e a sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Como os meus tios que moram mesmo aqui ao lado. A minha mãe,
em casa a partir do momento éramos 7 pessoas. Eu, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, os meus avós paternos e a minha madrinha. Portanto, a minha madrinha, que também é madrinha que era madrinha do meu pai, e portanto isso era habitual todos nós pedirmos a bênção. A minha mãe tratava o meu avô por pai e a minha avó por mãe também, que em algumas famílias isso também acontece. Portanto, a bênção nem sequer precisa de um ministro, não é? Antes, não é? de um padre ou de um bispo para dar. Não, é algo que nós podemos desejar, querer desejar bem ao outro, encher de bem o outro, confirmar um bem no outro. Agora, em situações, agora falando também de questões de âmbito assim muito pastoral, e eu sinto nos congregados, que é um espaço onde as pessoas se vão conversar, pedir uma certa orientação espiritual, ou mesmo fazer direção espiritual. Já agora vou falar aqui um contexto que é aí referido de outro modo, que é atenção para não confundir, ou seja, que as pessoas venham vestidas como se fossem para um casamento, ou então que se meta um paramento, não é? Que se meta a estola para proceder à bênção. Não, é uma bênção, como digo, espontânea, aquilo que é pedido, não é? Eu no outro dia recusei uma, porque não era uma bênção, atenção, para ser claro, não era a bênção ao casal, era a bênção das alianças. Tem um casado possível. Tiveram a pedir. Eu disse, não, isso tem um contexto próprio. Aliás, aquilo deixou-me tão incomodado, primeiro porque aquilo aconteceu 5 minutos antes da missa, é daquelas coisas em que... Porque eu queria falar com eles. Eu queria perceber, não é? Queria dialogar, queria entender qual é... Alguma razão tinham para me pedir, mas era a bênção das alianças. Isto, mas é que há, evidentemente, a necessidade de fazer um discernimento, não é? Para não confundir, quer dizer, para não... Ali poderia haver... Acho, no entendimento, aquilo era sancionar, digamos, o seu casamento civil. Este foi o meu entendimento, por isso que eu recusei. Não, há um contexto próprio para a bênção das alianças, é dentro do matrimónio, é? Ou do sacramento do matrimónio. Agora, há uma outra coisa dentro aqui desta bênção dos pais, algo que, não, sem eu ter procurado, tem vindo ao meu encontro, e que estamos a falar desta questão de casais homossexuais, mas a mim tem aparecido alguns casos de famílias, não é, onde os filhos manifestam a sua identidade, não é? Jovens adultos, não é? Esta, para mim, é importante, porque este documento vai abrir, evidentemente, essa discussão. A palavra, há algo aqui neste documento que para além de toda esta questão da bênção, que é, vai-se falar mais desta questão da homoafetividade, não é? Ou da homossexualidade. E, portanto, esta questão vai ser mais trabalhada. E eu estou a ver alguns jovens a abordarem essa questão com os pais, não é? E aí parece-me importante a bênção no sentido do acolhimento, não é? E de dar palavra e que a família seja verdadeiramente um espaço de confiança, é? Para que não se dê espaço à clandestinidade, não é? Para viver uma vida paralela, para se criar uma ruptura familiar, quer dizer, o nosso primeiro espaço de confiança, nós podemos ser aquilo que verdadeiramente somos na família. Isso não conseguimos ser, onde é que o vamos ter? E a possibilidade de viver isso depois de uma forma distorcida me parece muito real. Portanto, mesmo para mim, este documento abre espaço a um outro caminho, uma reflexão que tem que ser feita nesse âmbito, que também está a ser feita. E queria recordar uma coisa, não ligando diretamente, evidentemente, este documento vem também, é um caminho que é feito pelo próprio dicastério e é-nos dito pela apresentação. Enfim, foram ouvidos vários peritos, que foi dialogado foi um documento dialogado evidentemente com o Papa, e vem também na resposta aos dúbia. Nós também temos que agradecer aos cardeais que colocaram as questões, porque nos ajudaram a refletir e a fazer este caminho. Mas a verdade é que nos relatórios, pelo menos no contexto europeu ou do hemisfério norte, esta questão do acolhimento aos casais homossexuais e esta questão de género está presente. Está presente. Claro. Evidentemente está a ser também discutida, não é? E aprofundada. Sim, eu acho que não, ias dizer, também ia pegar nisso, que é a nível do sínodo, foi consensual. Quando se pega nos relatórios que vieram de todas as dioceses, depois também na fase continental, que há um pedido claro da parte dos cristãos, genericamente falando, de que devam existir sinais de acolhimento a quem se sente marginalizado, não é? Por parte da Igreja. De facto, gestos têm que ser gestos concretos, não pode ser simplesmente a aceitação
dizer sim, sim, estás dentro da igreja, mas depois todos os sinais são contraditórios com o discurso ou com a intenção. Obviamente, o acolhimento, quer dizer, a permissão ou dar uma bênção, é, sobretudo, fazer sentir que fazem parte da igreja, um gesto concreto, e que Deus não está afastado deles, nem eles têm que se afastar de Deus para serem quem são, não é? Também não deixam de ser filhos de Deus. É essa a sua circunstância e é essa a verdade com que o vivem. Também acho interessante que, mais uma vez, já naquilo que é a sequência da Amoris Laetitia, que mais uma vez até aqui se dê do lado do Papa, assim entendo, um voto de responsabilidade acrescida aos próprios sacerdotes de mais uma vez se desenvolver o ato do discernimento, de discernir de quem se aproxima para pedir uma bênção, se o faz com reta intenção, de bom espírito, claro. não é? E não que não seja para passar uma rasteira ou para validar algo que quase como para pôr à prova, e por isso é que, em alguns casos, só quem conhece, no caso das comunidades paroquiais e por aí adiante. Noutros casos, como santuários ou peregrinações, ou no âmbito até da direção espiritual, uma coisa é, como tu diz que é claro, deve ser algo do foro privado para não incorrer na dúvida de outras pessoas que isto possa estar a acontecer ali uma espécie de uma bênção matrimonial, algo também espontâneo e que está submetido ao discernimento dos sacerdotes. Há uma coisa que hoje esta clarificação veio dizer, que também penso que devemos tocar nela, que é a recusa, ou pelo menos as grandes preocupações de muitas conferências episcopais. Sim, eu ia falar sobre isso. Acho que é importante explicar que alguns não percebem, porque aqui em África, sobretudo no continente africano, aquela reação, e é importante explicar, e o número 3 da declaração, do comunicado. Sobre isso, mas Tiago, faz favor sobre isso. Não, quer dizer, há sobretudo do lado do continente africano uma grande preocupação, em alguns casos, até quase um pedido de suspensão da aplicação desta bênção. Agora, acho que é importante, eu na altura quando li isto, disse, tem que haver uma razão, e imediatamente aquilo que me veio à mente são razões de tipo cultural e social. E é óbvio, se nós mesmo olharmos culturalmente ou socialmente para o modo como essas culturas africanas olham, por exemplo, para os casamentos de pessoas do mesmo sexo, civilmente falando, não tem nada a ver com a igreja. Por exemplo, na Nigéria, 97% não são favoráveis. Tiago, desculpa interromper, só para dizer. É que eu acho que a Nigéria dá prisão, portanto, alguns casos são os países que dá prisão, outros lugares à tortura e até à morte, pelo simples facto de declarar-se homossexual. Portanto, entende-se que seria imprudente uma bênção. Claro. Não é? Estamos a falar de África do Sul, 60%, no Quénia, 90%, em alguns países na Europa, que também, tradicionalmente, a Hungria com 64%, Polónia 54%, ou seja, mais de metade da população na Polónia não é favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo. E como o Evangelho ou a Igreja também não se encontra deslocada da cultura, não deixa de ser natural que mesmo a própria Igreja, vivendo naquele ambiente, sinta preocupação e cautela na hora da aplicação disto. Agora, aquilo, ao mesmo tempo, eu penso que a clarificação diz, atenda-se ao contexto cultural, pode a prudência pastoral neste momento assim o dizer que deve haver alguma cautela, mas ao mesmo tempo diz que não pode, a título definitivo, negar-se a bênção às pessoas, não é? Tiago, deixa-me acrescentar uma coisa e depois ia pedir ao Pablo para contar aquela história que estavas a contar em off antes de entrarmos, que é, ainda no número 3, neste esclarecimento que apareceu hoje, diz, nestes países onde nós temos a prisão, a tortura ou até mesmo a condenação à morte, diz, na verdade não são poucos países que em diversa medida condenam, proíbem e criminalizam a homossexualidade. Nestes casos, além da questão das bênçãos, existe uma tarefa pastoral de grande amplitude que inclui formação da defesa da dignidade humana, ensinamento da doutrina social da Igreja e diversas estratégias que não admitam
que não admitem pressa. Podias contar aquele caso que contaste da Nigéria? Acho que era da Nigéria, Paulo. Sim, não é da Nigéria, na verdade é de Uganda. Portanto, Ok. ainda há poucos meses atrás, em Uganda, foi aprovada uma lei que criminaliza com a pena de morte a homossexualidade. E o arcebispo anglicano de Uganda, não é? Ou melhor, o primaz anglicano de Uganda, não é? Apoiou publicamente a lei, de tal forma que o primaz anglicano de Cantuária, não é? Que é o chefe da comunhão anglicana, dos cristãos anglicanos, escreveu-lhe uma carta pública a dizer que se sentia dorido e envergonhado de a Igreja Anglicana em Uganda aprovar uma legislação que criminaliza, não só discrimina, mas criminaliza com a pena de morte a homossexualidade. Ora, faz sentido que a declaração, ou melhor, que este comunicado do cardeal venha agora dizer, atenção, que se calhar em alguns países é preciso ter muito tacto ao falar-se esta questão de bênçãos homossexuais, porque até pode transformar em alvos de perseguição não só os homossexuais, mas também a própria igreja, os padres, as comunidades católicas, etc, etc. Já agora basta pensar que durante estas férias de Natal, 170 cristãos foram mortos no continente africano durante as festividades de Natal por extremistas. E não foram mortos por uma questão de homossexualidade, foi por extremismo religioso. Imaginemos que em algumas destas comunidades a igreja começa a falar publicamente de apoio a homossexuais. Portanto, faz sentido que em alguns contextos haja um maior cuidado no que diz respeito a este tipo de abordagem. Mas não faz sentido nenhum, nem de propósito. Esta semana há um colega nosso que é muito dado à piedade popular, não é? Ainda esta semana publicou no Facebook um convite aos seus paroquianos para a benção dos animais, que tragam os animaizinhos todos que puderem ao adro da igreja no próximo domingo, porque vai dar a benção aos animais todos. Pronto, nem sequer estamos, não sei se será por... Eu penso que é por causa da festa de Santo Antão, não é? Santo António Grande, Santo António do Egito, não é? Que ocorre agora por Santo estes António dias, de Lisboa, não é? Santo António, não, isso seria... Mas também há a benção de Santo António. Mas, portanto, nós chegamos ao ponto de na igreja damos a benção a tudo, a objetos, animais, etc. E pomos em causa que uma pessoa, seja qual for a sua orientação sexual, pode receber a benção. Enfim, é caso para dizer, valha-nos Deus, não é? Valha-nos Deus. Estamos a chegar à meia hora, não é? Foi rápido, não é? Sim, calma. Mas diz queres mais? Não quero mais. Não. Acho que também só mais uma coisa que acho que também correu há alguns dias ainda sobre este contexto de África, como se o presidente das conferências episcopais de África e Madagascar tivesse apelado ao veto da declaração. Na verdade, há uma carta dele, mas que também me parece interessante, onde ele faz apelo a um dos números, ou um dos propósitos até das proposições do sínodo sobre a sinodalidade, onde diz que é pedir às conferências episcopais que pensem sobre as realidades dos seus próprios países e com isso contribuam, um ato de discernimento. Portanto, a única coisa que ele faz é pedir aos bispos que deem a sua opinião sobre esta declaração, para que depois, em conjunto, lá para meados deste mês de janeiro, que possam escrever ao Papa dizendo qual é o sentir da parte relevante das dioceses no continente africano. Portanto, não há de modo algum, estou a falar do arcebispo Ambungo, até próximo evento do Papa, dele pedir um boicote ao documento. O que ele pede é um ato de discernimento, que é completamente diferente e parece-me absolutamente legítimo, porque vamos conseguir recolher, ou vão conseguir recolher, aquilo que é o sentir e a realidade de cada um dos países e o porquê de acharem conveniente ou não conveniente nesta fase histórica e temporal em que nos encontramos. Eu gostaria enfim,
de ainda referir aqui sobre esta questão dos casais homossexuais, a reflexão precisa ser aprofundada. Né? Nós precisamos de aprofundar mais esta reflexão. Há aqui algumas questões que são colocadas por um padre, teólogo da teologia moral, um especialista em teologia moral, e é italiano, Aristide Fumagalli, que penso que até podem ficar para a nossa reflexão, mas que parecem que precisamos de resposta, não é? Porque é que ele diz? Primeiro, que a Igreja é chamada a discernir o amor homossexual à luz do amor cristão, que é o amor de Deus revelado em Cristo por meio do Espírito Santo, e diz ele que examinar esse amor homossexual na ótica da fé cristã implica as seguintes interrogações. Diz ele. Quais são as interrogações? O amor homossexual pode ser amor interpessoal? Pode ser de qualidade cristã? Pode ser uma expressão do amor cristão relativamente ao amor heterossexual? Em que medida, não é? E, portanto, a reflexão está a ser feita também nesse sentido. Não é? Há gente que está a fazer este tipo de reflexão. Não nos devemos deixar de nos questionar, mas, sobretudo, não devemos deixar de respeitar as pessoas. Não é? Há coisas que eu vi não é cristão, não é? Mas que dão vergonha alheia nestes dias nas redes sociais e são de uma violência. Deus é. Vou falar a minha experiência pessoal. Eu acho que Deus tem um grande sentido de humor. Só como em tudo é muito refinado. E às vezes custa. Eu posso dizer a minha posição. A minha posição sobre esta questão tem mudado muito ao longo do tempo. Mas há algo que, na minha reflexão que tem a ver, não sei, primeiro por uma relação com várias pessoas, com coisas que não procuro, mas que vêm ao meu encontro. Mas acho que que eu tenho até referido às vezes em algumas famílias é a melhor forma de desumanizar é categorizar as pessoas. É falar dos ciganos, é falar dos judeus, é falar dos muçulmanos, é falar, olha, dos padres, são todos uns pedófilos, não sei o quê. E depois é dar nome e dar rosto e ouvir a história. E eu posso dizer que o último caso é assim, neste caso era de uma família, e é a família a contar, é pai e mãe a contar, pessoas de uma fé seríssima, empenhados a vários níveis, não é? E que se pararam com isso no seio da própria família. Eu acho que posso revelar isto, porque enfim, as pessoas não sabem. E um dos aspectos é que estavam em Roma, estavam a ouvir o Papa e a determinado momento estavam a repetir aquele um dos 4 princípios da Evangelho Gaudium do Papa Francisco, que é a realidade é maior que as ideias. A realidade é maior que as ideias. Então diz-me a mãe, e eu estava lá na Praça São Pedro e não percebi o que é que aquilo queria dizer. Mas é que não percebi o que queria dizer. Agora eu percebo. Porque na própria família depois se para com uma situação dessas. E, portanto, dar rosto, ouvir as pessoas, escutar as pessoas, vamos perceber. Há casos que são traumáticos, há casos que são fruto de, enfim, às vezes de assédio, não diria de assédio, de violência sexual, de várias espécies. E há outros, enfim, são as pessoas que estão a começar. Mas desculpa lá, Pablo, ainda não falámos da questão da Bíblia, peço desculpa, mas agora tocaste um ponto que me fez lembrar precisamente essa questão, não é? Mas antes disso, eu só queria chamar a atenção de que eu vejo que, com alguma preocupação, o facto de que a declaração não se foca sequer nas uniões de homossexuais, na benção dada a pessoas de uniões homossexuais. Mas é muito curioso que esse tenha sido o principal ponto de discussão nos mídias e particularmente nas redes sociais, dando aso a muitas pessoas a exprimir aquilo que é homofobia e que nada tem a ver com a fé cristã, mas que é pura homofobia, não é? E não faltaram casos desses na internet, nas declarações até de padres e de bispos, na forma em como se pronunciaram, de facto, estavam mais a fazer declarações homofóbicas do que de pastores católicos, não é? Mas a questão da homossexualidade na Bíblia daria pano para mangas, apesar de que pouquíssimas vezes aparece referida na Sagrada Escritura. Ou seja, nós na Bíblia temos no máximo 3 textos, uma referência brevíssima no Levítico, uma referência mais longa na Carta aos Romanos, que é logo no prólogo da Carta aos Romanos, no primeiro capítulo, e depois uma outra, se a memória me não falha, na segunda Carta aos Coríntios, mas que é também uma referência muito breve. Mas quando se fala de homossexualidade na Bíblia, é preciso distinguir algumas coisas. E a primeira coisa a distinguir é que na Bíblia não existe o conceito de homossexualidade que existe no século XXI. Portanto, esta realidade de 2 pessoas, 2 homens ou 2 mulheres que vivem juntos e que têm, diante da sociedade, uma relação estável
que é inclusive reconhecida de forma jurídica com direitos e obrigações em termos civis, não existia no mundo antigo. Não existia nem sequer na cultura greco-romana, onde a homossexualidade era bastante difusa. Muito menos existia no Médio Oriente antigo e nas civilizações antigas do Oriente. Portanto, quando a Bíblia fala nem sequer utiliza o termo homossexual, porque não existia. Aliás, esse termo tem pouco mais de 150 anos, se não estou em erro, é um termo de linguagem moderna, não é? De fins do século XIX, se não estou em erro. Portanto, este termo, a palavra homossexual, nem sequer existe na Bíblia. Não é? Existem outros termos, mas quando a Bíblia fala em condenações muito claras, é preciso dizê-lo, são condenações muito claras das relações de pessoas do mesmo sexo, mas seria preciso também aqui fazer um parênteses muito grande, porque, por exemplo, o Antigo Testamento não faz nenhuma referência ao lesbianismo. Isso quer dizer o quê? Que o lesbianismo não era permitido enquanto homossexualidade masculina? Não. Portanto, só para começar por alguns pontos no discurso que encontramos na Sagrada Escritura. Mas quando se refere a relações de pessoas do mesmo sexo, o contexto em que elas são formuladas é quase em primeiro lugar de prostituição, ou de dominação ou de violência. Ou é colocado inclusive em contexto cultual, isto é, de idolatria ou de prostituição sagrada. É associado a outro tipo de manifestações de sexualidade perversa, como a pedofilia, a prostituição, etc, etc. Portanto, não tem a ver com o conceito contemporâneo de homossexualidade enquanto a relação estável de duas pessoas do mesmo sexo. E, portanto, utilizar a Bíblia para condenar tudo aquilo que é a homossexualidade de forma taxativa e sem fazer distinções é um abuso contra a própria Sagrada Escritura. É como se quiséssemos procurar hoje na Sagrada Escritura uma condenação contra a pornografia. Mas não havia pornografia no tempo da Bíblia. Como é que vamos encontrar na Bíblia um versículo que fala contra a pornografia? Não existia, não há nenhuma referência à pornografia na Sagrada Escritura. Nós tivemos em Pompeia, não havia não que fosse à procura, mas não é. Então vou ser mais específico. Pornografia na internet, por exemplo. Não podemos encontrar um versículo na Bíblia que fala de pornografia na internet, porque não existia essa realidade. E, portanto, aquilo que é a realidade das relações de duas pessoas do mesmo sexo, entendida hoje em dia, não é aquilo de que a Bíblia fala, não é? E, portanto, não se pode confundir. Quando a Bíblia fala de relações do mesmo sexo que são colocadas dentro ou melhor, em contextos mais amplos de uso de violência sexual, de opressão, de abuso, de prostituição sagrada, mais uma vez, portanto, não se pode equiparar uma coisa desse género. Para explicar o que é prostituição sagrada, para que as pessoas não fiquem com dúvidas, era a prostituição que era feita nos templos pagãos. Era onde havia prostitutas e prostitutos ao serviço dos deuses e que os peregrinos iam e pagavam para ter relações sexuais que eram consideradas atos de culto. E é um pouco este enquadramento em que se fala em algumas partes da Sagrada Escritura da homossexualidade, mas não é disso que se fala hoje em dia, não é? E quando duas pessoas do mesmo sexo vêm pedir a bênção, não estão numa situação que se possa equiparar às condenações que a Sagrada Escritura faz. Portanto, seria necessário aqui fazer uma grande distinção das coisas, não é? É muito claro, tal como aliás o documento também o diz, na Sagrada Escritura o casamento entre um homem e uma mulher. E que não há equiparação, esta realidade é única. Claro. Esta realidade é única, é singular, é antropológica, e portanto quanto a isso estamos de acordo. De aí extrapolar, a partir de textos que são bastante limitados, não é? Uma comparação com a realidade contemporânea é um abuso contra a própria Sagrada Escritura. Sim, e há também, mesmo nós, enquanto igreja, é óbvio que aqui, se calhar, após isto, tem que ser feito um grande trabalho, mesmo de cruzamento entre aquilo que é a teologia com outros saberes de outras ciências, da biologia, da psicologia e tudo mais. E há quem, até porque em termos de sociedade, não podemos esquecer que até só nos anos 90 é que a OMS retira a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Okay? E há quem já comece a falar se, mesmo no âmbito do catecismo da Igreja Católica,
o modo como está exposto a homossexualidade sendo um ato intrinsecamente desordenado. O que é que se quer dizer com isso de intrinsecamente desordenado à luz daquilo que possam ser os novos ganhos do entendimento, da compreensão das neurociências, da psicologia e tudo mais. Porque, em alguns casos, aqui continuamos, eventualmente, a infringir ou a induzir às pessoas que isto é só resultado de um fator contextual e cultural e evolutivo. Se quiseres, deixa de ser. Ponto, não é? É isso, desculpa lá, Tiago, interromper, Não, é é isso, para e apanhar o dizer pelotão da espiritualidade, às vezes, ou uma coisa ingênua, e para não ocorre outra palavra que é reze que isso passa quase, não é? Ou seja, quando a oração deve abrir espaço para a iluminação, quer dizer, iluminar a realidade e a compreender que às vezes temos que recorrer, digamos, a um técnico, às vezes de saúde, digamos, a alguém, não é, que nos possa fazer um acompanhamento em determinadas situações. Porque nós estamos a falar nisto, entrar noutros casos que depois, enfim, que nos aparecem. Mas me parece importante dizer isto também por uma outra coisa que também tínhamos falado, que tem a ver com a necessidade de nós próprios, padres, não é, de termos formação. Não é? Os desafios que hoje se colocam são tremendos. No outro dia estávamos em conversa, estávamos a passear e falámos disso, quer dizer, desta exigência, não só termos tempo para ler os documentos, para aprofundar estes temas, para ler no âmbito também da psicologia, da biologia, mas que precisamos de formação nesta área, porque, enfim, porque é a atualidade e é a nossa realidade. Claro. E tu, Tiago, tinhas refletido mais sobre isso, até podias partilhar aqui connosco. Não, mas não. Sim, mas também não queria estar aqui Não, a no alongar. âmbito da formação. Estava a falar do âmbito da formação. Sim, não, é isso, que acho que era importante, de facto, que mesmo naquilo que é a formação permanente do clero, desde logo, que sejam introduzidas e sejam chamadas pessoas especializadas nessa área que nos ajudem a compreender este fenómeno, quer dizer, o que é que está por detrás, com outro tipo de grelhas de leitura e horizontes que nós, com humildade, temos que reconhecer que não temos. Porque esta ideia de acharmos que temos um saber universal ou transversal a partir da teologia, hoje o saber é cada vez mais especializado, já quem se dedica exclusivamente a uma área do saber, não é? E mesmo sabendo que, por exemplo, no âmbito da psicologia há também ramos ideológicos e por aí adiante, é preciso peneirar também aquilo que possam ser esses ramos um pouco mais ideológicos, mas que com verdade nos ajudem a entender aquilo que é a pessoa no seu todo. Porque senão, sem esses dados, também fica difícil, ou poderá ficar mais difícil para nós, aquilo fazer o tal discernimento, não é? Porque o discernimento tem que se entender com vários dados em cima da mesa e não somente, como dizia o Pablo, não é? A partir de dados escriturísticos, que sobre isto... Dados escriturísticos mal interpretados. Mal interpretados, pouco ou nada dizem. As pessoas estão-nos a acompanhar, de facto, sobre é interessante que este caráter espontâneo, familiar da bênção, muita gente a dar o seu testemunho de que em casa, paz. Queres referir ao comentário da Filomena Miranda, penso eu. Ela fez um comentário sobre os caminhos de Santiago extraordinário, precisamente a dizer que muitas vezes aparecem peregrinos junto de um padre a pedir a benção para o caminho de Santiago, seja para o grupo, seja a título individual, e a benção é dada, sem saber se esta pessoa é católica, se é protestante, se é batizada, se é de outra religião, se é de religião nenhuma, mas a pessoa vem a pedir a benção para o caminho que vai iniciar, para o itinerário que vai fazer. E parece-me que é um ótimo exemplo daquilo que é uma benção espontânea, sem uma forma litúrgica. Também existe uma benção dos peregrinos, mas uma benção espontânea de forma, em jeito muito informal, individual ou em grupo, mas enfim, que corresponde a um pedido de intercessão que é feito junto ao sacerdote. E acho que foi um exemplo ótimo. Obrigado, Filomeno. Sim. E não, está aqui alguém, creio que é o Nuno Val, a dizer que acho que estamos a desvalorizar, a justificar e anular. A justificar
nesta conversa sinto que estão a justificar e anular o sexto mandamento, não, mas eu também, para ser muito claro, enfim, os pecados não estão todos abaixo da cintura, não é? Também há alguns que estão muito acima da cintura, não é? Portanto, não há só um mandamento, há o sexto mandamento, há 10 mandamentos, não é? Mas não ninguém já está, digamos, a branquear o sexto mandamento De maneira e a nenhuma, gravidade, claro. não, e a gravidade que isso... Não, até porque, honestamente, eu acho que isso seria desviar do verdadeiro foco daquilo que é a Claro. declaração. Uhum. Está-se a centrar o assunto Muito. sobre a bênção como uma validação da Ora, aí está união. mais uma vez aquilo que dizíamos logo É no sempre assim, princípio. é válido. Mas como é que se pode abençoar um casal? Porque quando abençoar um casal, está-se a reconhecer que há uma união entre eles. Não está-se a reconhecer, quanto muito se reconhecer um facto. É que as pessoas, desde logo, se apresentam como um casal, mas isso é um facto, é uma evidência. Se a nossa compreensão daquilo que é um casal, ou o modelo de casal deveria ser outro, tudo bem, são outras coisas, mas as pessoas apresentam-se nessa circunstância, não é? E senão não há ponto de diálogo possível. Mas nem é sobre isso que está a falar, porque o esclarecimento de hoje é insistir sobre outro. É que está-se a dizer, não é litúrgico, não tem a ver com o matrimónio, não é validação da união, é sobre outra coisa que estamos a falar. E depois, mas não está a falar da união, não está a falar... Não está. Mais Não uma está. vez. E já foram dados exemplos sobre Posso isso, parece-me. repetir aquilo que diz o Dicastério. A verdadeira novidade desta declaração é o convite a distinguir duas formas diferentes de bênção: litúrgicas ou ritualizadas e espontâneas ou pastorais. É isso. E não estamos a falar estas bênçãos espontâneas ou pastorais. Sim, É disso que estamos a falar. e aquilo, os exemplos, acho que são claros, mais uma vez. Então vamos para o contrário. Se um casal aparece, seja ele na circunstância em que é, onde tem um filho que está a passar uma situação aflitiva de doença, vamos pôr ao limite terminal, e que pede a bênção de Deus, a presença de Deus nesta situação, agora vamos pôr ao contrário. Deve-se negar? Eu volto ao exemplo dos militares que estão prestes a entrar no campo de batalha. Deve-se negar a bênção? Não. Haveria certamente mais razões para negar a bênção do que noutra situação, como compreendemos, não é? Mas não sei. Eu tenho dito, já repeti várias vezes, em homilias publicamente, abençoar sempre, amaldiçoar nunca. Nisso é que eu não vejo qualquer justificação, qualquer fundamento bíblico ou, enfim, cristológico para o fazer. Isso para mim é absolutamente claro. Abençoar sempre, amaldiçoar nunca. Pronto, acho que está a acabar a meia hora. A meia hora Da segunda parte da hora. O tempo é relativo. O tempo é para o senhor é como um dia para o senhor são como 1000 anos, portanto. Antes de Einstein dizê-lo, não é? Relativamente a esta segunda meia hora, está mesmo terminado. Não sei se quiserem dizer só uma última coisa, antes também daqui de agradecer às pessoas. Um abençoado e feliz 2024. É isso, Sim, a bênção de Deus para todos. É isso mesmo. É isso. Obrigado também então a todos. Como na Eucaristia, eu abençoo sempre toda a gente e eu nem sei a mínima situação de alguns, quer dizer, aparecem lá, olha, sou apanhados pela bênção. Podia ser pior, não, apanhados são abençoados. Obrigado a todos que nos acompanharam, foram também muito expressivos nos já. comentários que foram fazendo, nas partilhas, nos testemunhos que deram. Acho que é óbvio que sobre este assunto, enquanto cristãos, vamos continuar todos a refletir, é inevitável, porque é da mais alta importância. Pretendemos também dar simplesmente aquilo que acho que é o nosso contributo, temos vindo a falar desde que saiu esta declaração. Acho que todos temos direito a dar a opinião, mas é sobretudo tentando não partir de preconceitos ou de metas estabelecidas. Acho que esse é o grande desafio, tentar perceber as motivações e o porquê e tentar também colocar-nos na pele das outras pessoas, de todas as outras, não é? De quem procura. Eu antes de entrar lembrei-me daquele texto mais uma vez da cananeia, não é? De que estando numa situação aflitiva se coloca de joelhos a pedir, a implorar a presença de Deus e a cura e a bênção, não é? No fundo de Jesus sobre a sua filha. E foi-lhe dito que eu não vim para os cães, não é? Quer dizer,
não é para ti que eu vim, quase uma espécie de uma recusa. A tua circunstância não merece a minha bênção, não é? Mas eu quero comer dessas migalhas, não recusos. E foi-lhe dada a bênção, e foi-lhe restituída a saúde, a paz, que é isso que as pessoas pedem, é isso que também se quer oferecer, a paz, a bênção, a presença de Deus, não é? Nas suas vidas. Por isso, obrigado a todos. Depois, brevemente, também daremos a conhecer o nosso próximo rendezvous, mas até lá, um abraço a Quando todos. será o próximo documento? Isto está para isso. Qual será o próximo documento? Acho que a doutrina da fé tem que desacelerar, porque anda a escrever muito nas últimas semanas. A pessoa não consegue dar conta do recado, mas pronto, em brevemente também anunciaremos o nosso próximo encontro. Uma santa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Um abraço. Um abraço, Obrigado. 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 Boa noite.